Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos ou alguns relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night estendido. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer o que é aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Caixa assombrada do mês de abril com o tema Anjos. Muitas já foram, mas nós ainda temos algumas, então se você quer a sua caixa Anjos, garante logo antes que acabe, tá? Tem coisas muito legais na caixa. Você vai receber várias coisas para limpeza do ambiente aí da sua casa ou da sua empresa, enfim, para você poder tornar um lugar de mais paz, digamos assim. Traga aí a energia dos anjos e mande embora as energias ruins. Olha, você vai receber anil para você misturar na água, passar um pano no chão com anil, no banheiro para mandar fantasmas, as coisas ruins embora. Vela azul do anjo com sal grosso. Você vai receber um kit com turíbulo. Olha só, gente, que legal. Preciso fazer isso. Eu peguei um pra mim também, tá? Pra fazer aí uma defumação aqui, ó. Então, você vai ter o turíbulo, mas também o carvãozinho para poder acender. O incenso em resina de mirra. Vai receber também plaquinha de Arcanjo Miguel com oração aqui atrás. Um escapulário do Anjo da Guarda. Tem guloseima, bombons muito gostosos. Enfim, tá bem legal a caixa. Não deixe de adquirir a sua, ok? Vamos lá, então, para o primeiro relato de Maledite de hoje, que, na verdade, o primeiro relato acho que é de um trata-se de um maledito. Vamos ver, então. O namorado maledito que tentou destruir a minha vida e me matar. Vamos ver. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem com vocês? Joia. Espero que todos estejam bem. Inicio este relato falando que as coisas que eu vou contar nada, absolutamente nada tem a ver com as religiões envolvidas nos processos que ocorreram comigo e com este relacionamento infeliz que vivi com este maledito. Todas as religiões, sejam cristãs, orientais ou afro, merecem respeito, e em todas elas há Deus. Vamos lá, Ana. Passei a infância e a adolescência vendo os meus pais brigarem muito. É um moço que nos conta, tá? Vendo os meus pais brigarem muito e viverem um casamento completamente desestruturado em todos os aspectos. O meu pai sempre traiu a minha mãe e sempre nos tratou mal. Falava palavras que para uma criança, e a psicologia explica isso, ficam ficam socadas no psicológico e fazem com que a pessoa, na vida adulta, tome aquilo como verdade para ela. Começo dizendo que sou homossexual, mas para aqueles que porventura acharem ao assistir este relato que o que aconteceu foi porque era uma relação entre dois homens, absolutamente nada tem a ver. Acredito muito que Deus não faz acepção de pessoas e ninguém escolhe a sua orientação sexual, pois ela é uma condição e não me importarei com comentários desrespeitosos. Mas, por favor, respeito, ok? Bom, para minha felicidade, meu primeiro relacionamento amoroso foi com um rapaz muito bom, 3 anos mais velho que eu e que sempre foi muito estudioso, batalhador, honesto e amoroso comigo. Vivemos 4 anos de um lindo amor, que no final das contas não deu certo por infelicidade apenas, sem traições, nem desrespeito ou humilhações. Apenas começamos a passar por um problema e ignoramos ele ao invés de tratá-lo. E quando demos conta, já era tarde demais. Mas hoje somos grandes amigos e isso me deixa muito feliz. Ele está feliz e bem, casado com outra pessoa e quero que ele fique cada vez melhor. Esse relacionamento, eu digo que foi, para minha surpresa, estranho, pois sempre ouvi falar que as pessoas tendem a se relacionar e manter seus relacionamentos com base no que viram em casa na infância e na adolescência, mas isso não aconteceu. Eu tive uma experiência de muita felicidade com ele e sou grato por isso.
Bom, passado um ano que tínhamos terminado, eu comecei a frequentar uma casa noturna aqui da minha cidade com os meus amigos de faculdade. E lá, um amigo me apresentou despretensiosamente um rapaz, que aqui vou chamar de Ricardo. E conversamos e depois ficamos. Lembrando que todos os nomes estão trocados, né? Ele, muito gentil, atencioso e conquistador, trocamos número e nós trocamos números de telefone e nos seguimos nas redes sociais. No dia seguinte conversamos, não faltava assunto, parecia que estava havendo uma troca muito positiva entre nós, sabe? Os dias se passaram, continuamos nos encontrando, ele ia até a minha faculdade para me ver e tudo parecia caminhar bem. Sempre muito atencioso. Passado mais ou menos um mês, ele disse que estava apaixonado e me pediu para que eu não ficasse com mais ninguém. E ele se comprometeu a fazer o mesmo. Até que alguns fatos estranhos começaram a acontecer e fui bobo de não me atentar a eles. Por isso, se hoje posso dar um conselho a quem precisa ouvir nesse relato, é o seguinte: atentem-se bem aos sinais. As pessoas nos mostram nos detalhes como elas são. E isso faz toda a diferença com quem você decide e permite colocar em sua vida. Ele me falou na época que andava chateado com algumas coisas em casa. Disse que a relação com seu pai, que era divorciado de sua mãe, não era boa e que sua madrasta era muito má e destruiu o casamento deles. Mas, de antemão, afirmo que isso é mentira e se confirmou após algum tempo. Além disso, com o passar de alguns meses, ele tinha acessos de fúria com a sua mãe e com uma tia dele, chegando até mesmo a dizer que foi espancado pela tia quando criança, o que também era mentira. E o que eu fiz? Acreditei que estava lidando com uma pessoa que tinha um relacionamento familiar difícil e prestei apoio, até que começamos a namorar. Um dia, em uma conversa aleatória, ele me perguntou qual era a minha religião. E eu expliquei que eu não tinha uma religião definida, mas que tinha um apreço pelo espiritismo e acreditava muito em seres de luz e amava Jesus. Ele me pediu para eu não ter preconceito com ele, pois ele me contou que era de uma religião de matriz africana, mas que lá só faziam o bem. E eu disse para ele ficar tranquilo, pois eu sempre fui muito aberto e respeitoso com as crenças alheias. Mais um tempinho passou e pela primeira vez ele me chamou para ir com ele nessa casa de religião. Até aí tudo bem. Chegando lá, estranhei diversas coisas que não condiziam com o que ele havia me falado. As pessoas tinham uma energia pesada lá. A reunião endeusava uma entidade que aqui especificamente eu nem sei quem é, mas era representada por uma caveira com dentes afiados em um vaso com terra preta. Para a reunião acontecer, as luzes tinham que estar apagadas e coisas eram ditas pelos sacerdotes em um idioma desconhecido. Um líquido vermelho e fedido era passado nas mãos e na cabeça dos presentes e outras coisas estranhas também. Viemos embora ao final dessa reunião. Chegando em casa, eu pedi para ele me falar mais sobre a religião e ele me disse que não tinha um nome específico. Não era Umbanda, nem Candomblé, apenas eram ritos trazidos por escravos ao Brasil na época da colonização. Ao falar para ele que não tinha me sentido bem lá, ele ficou furioso, mudou a expressão, começou a gritar e tivemos uma grande briga. Eu falei que não tinha necessidade daquilo, pois foi só uma pergunta e um desabafo simples ao meu namorado. Ele não aceitou. Ficou 2 dias sem falar comigo. Depois veio me pedir desculpas e disse que esquentou muito a cabeça na ocasião. Comecei a frequentar sua casa e vi que sua mãe, sua avó e sua tia eram pessoas maravilhosas. E questionei a mim mesmo o que ele tinha dito. Será mesmo que aquela pessoa tão boa espancava ele quando ele era criança? Dava para notar luz vindo dela. Lá fui muito bem aceito e dessas pessoas guardo boas recordações. Coisas horrendas presenciei.
Eu não entendia por que quando ele chegava em casa, as cachorrinhas de lá se escondiam. E depois eu entendi que era porque ele batia muito nas cachorrinhas. Sempre brigávamos por conta disso também. Conversando com a sua tia, depois que terminamos de vez, ela me disse que ele é quem bateu nela, na tia, e até mesmo em sua avó. Vou espirrar. Perdão. Eu e meus espirros aqui que acabam chegando sem avisar. Me perdoe, mas vamos continuar. Talvez eu espirre de novo, tá? Mas era ele quem chegou a agredir a tia e a avó. E depois falou que ele que era agredido. Bom, comecei a frequentar sua casa. E vi que sua mãe... já voltei aqui, é isso? Não, eu tô voltando. O espirro me desconcentrou. Continuando. A frequência com a qual ele passou a me chamar para ir até essa casa de religião aumentou. E conforme íamos, eu me sentia cada vez mais pesado. Eu comecei a ter pesadelos, angústia, ansiedade e não entendia o motivo disso. Sempre saía mal de lá, enquanto ele dizia estar totalmente energizado. As pessoas lá tinham sorrisos falsos, intenções nitidamente ruins. Essas coisas. Até que ele me falou que a casa também realizava trabalhos espirituais para clientes. Mas até aí tudo bem. Pensei que fossem coisas do tipo adoçamento do amor, abertura de caminhos, trabalhos para prosperidade, enfim. As nossas brigas começaram então a ficar constantes. E sempre via ele pegando meu celular escondido, alegando que eu estava traindo ele. Mas ele nunca achava nada, até porque não tinha nada. Eu nunca entrei em namoro para trair. Se eu quisesse outra pessoa, antes eu terminaria. E por não achar nada, ele ficava muito furioso. E acreditem ou não, isso também era motivo de brigas. Você apagou as conversas, você apagou as fotos, apagou os prints, você me trai. Meus espíritos me falam isso, dizia ele. E eu sempre afirmava que nada acontecia. Certa vez ele me chamou para acompanhar uma noite de trabalhos dos clientes dessa casa. E eu aceitei. Ele me falou que precisava ir de preto. E quando fomos pedir um Uber para ir até o local, eu achei estranho, pois o destino não foi a casa de religião, mas sim um cemitério aqui da cidade. Os trabalhos são feitos no cemitério? Eu perguntei. E ele disse que sim, e não tinha nada de mal nisso. Chegamos lá, você deve imaginar a carga espiritual que tinha ali, né? Tudo começaria à meia-noite. A líder da casa era uma mulher, e na hora de começar os trabalhos ela falou: Bom, pessoal, mais uma noite de trabalhos aqui no cemitério. Compramos o nosso caixão, ele veio direto da funerária. E aqui nós vamos colocar todos os nomes dos nossos inimigos para serem queimados e velados. Vamos destruir os nossos inimigos, aniquilá-los, para vê-los sem brilho, caminhando de uma perna só, sem saúde, sem emprego, com brigas em casa e com seus relacionamentos amorosos destruídos. Não vai sobrar pedra sobre pedra para eles. Ana, nesse momento eu comecei a tremer, e eu tremia tanto, e eu vi que tudo era mentira. Eu tive uma crise de ansiedade horrível ali. Que ritual macabro era aquele? Meu Deus, o que era aquele lugar? Queimar e velar os inimigos? Eu nunca nem tive um inimigo. Se eu tinha um problema com alguém, eu conversava com a pessoa para resolver. O que era aquilo? Eu fiquei em estado de choque. O caixão pegava fogo. Entidades que eu não conheço incorporaram em algumas coisas e eles giravam. Em algumas coisas, não sei. E eles giravam enquanto falavam dos supostos inimigos para serem destruídos. Voltamos para casa e eu estava com a energia consumida. E ele super feliz. Depois disso, no outro dia, eu não falei nada. E aqui digo que sim, nessa época tive uma personalidade fraca e uma falta de imposição de limites. E permiti que essas coisas acontecessem. É sempre assim, né? Bom,
o perigo desse negócio de destruir os inimigos, porque cada um tem uma cabecinha. De repente, para uma senhora que tá lá, a inimiga dela é a vizinha que plantou uma árvore que o galho tá vindo pro quintal dela. Aí ela vai destruir essa inimiga, fazendo com que ela perca a saúde, não vá, perca o emprego e não sei o que, entendeu? Por conta de coisas bestas. Na maioria das vezes são coisas bestas, onde as pessoas julgam serem seus inimigos. Uma colega de trabalho que acabou conseguindo aquele trabalho que era para ser meu. Ela é minha inimiga. Vou destruir a vida dela, sabe? Né? Bom, semanas depois, em uma madrugada, dormindo juntos, o celular dele vibrou. E eu vi várias conversas com outros homens. E eu vi que ele me traía. Por isso, tanta desconfiança que eu fazia o mesmo. Eu esperei ele acordar para falar sobre isso. E ele começou a tentar me bater. Ele se descontrolou totalmente. Pegou um abajur para jogar em mim. Graças a Deus eu era mais alto e mais pesado. Consegui ir segurando ele, mas o quarto ficou destruído do descontrole, sabe? Ele disse que isso não ia mais acontecer. Mas aí a minha confiança já estava afetada, né? E isso, juntamente com dependência emocional, me fez ficar nesse relacionamento infeliz. Certo dia ele me falou que precisava viajar a trabalho e quando voltou parecia estar normal. Mas a galeria de seu celular estava cheia de vídeos e fotos de orgias às quais ele tinha participado nessa viagem. Automaticamente eu terminei. Fui embora. Ele me procurou por meses, mandava flores, falava com meus familiares, pedia desculpas, criava perfis para mandar áudios chorando, pois os dele eu já tinha bloqueado, os perfis dele. Mas eu não voltei. Depois disso, coisas muito esquisitas começaram a acontecer comigo. Eu não conseguia parar de pensar nele. Eu ouvia o nome dele sem ter ninguém no meu quarto. Eu sonhava com ele. Eu via ele nas pessoas, acredite ou não. E minha mente pensou que fosse saudades. Então, reatamos. Nosso relacionamento sempre tinha brigas, quase todos os dias. Eram agressões verbais, agressões físicas. Ele me humilhava de todo jeito. Ele me traía. Ele fez dívidas no meu nome e eu não entendia o motivo de não conseguir terminar com ele. Simplesmente ele não saía do meu pensamento. Eu ouvia nas pessoas, eu ouvia a voz dele sem estar com ele, eu sonhava com ele. Minha mente pensava que aquilo era amor. Um dia, eu disse a ele que eu não estava me sentindo bem e que eu ia ao hospital depois do meu trabalho. Mas, na verdade, marquei uma consulta com uma senhorinha cigana para saber os motivos de não conseguir sair daquela relação infeliz. E ela me contou que quando jogou os búzios, viu uma amarração amorosa e uma dominação de pensamentos na minha vida. Ela disse que conseguia ver esse ritual espiritualmente. Ela me contou que foi enterrada uma cabeça de touro dentro de uma cova, para que os meus pensamentos fechassem, e após isso, a amarração. Eu pedi desesperado e perguntei como que quebrava isso, porque eu já não aguentava mais. Eu estava com o psicológico destruído. E ela marcou um dia comigo de fazermos um forte ritual de quebra de feitiços. E, para minha surpresa, ela me disse que a cigana dela pediu que ela não me cobrasse nada por isso. E assim foi feito. Automaticamente tudo mudou. Eu já tinha nojo dele por ele ter feito isso comigo, além de me trair, né, e me levar para lugares de pessoas más, que faziam tudo menos o bem, pois aquela gente era das trevas. Decidi encontrá-lo pessoalmente para terminar. E ele tentou me bater. E nessa ocasião, nós praticamente nos espancamos de tanta agressão que houve. Os vizinhos ouviram a pancadaria, chamaram a polícia. Eu fui embora, fui até a delegacia, posteriormente fiz um exame de corpo de delito, denunciei ele, pedi medida protetiva, mas ele me procurava incessantemente, a todo custo tentava falar comigo de todas as formas.
Ia até a porta do meu trabalho pedindo para voltar. Continuava mandando flores, chocolates, presentes e eu jogava tudo no lixo. Ele me perseguiu por 2 anos e eu sempre o rejeitei. Até que, depois disso, pensei que ele havia me esquecido. E conforme os meses passaram, eu comecei a me sentir doente fisicamente. Eu tinha muita ansiedade, angústia, entrei em um quadro depressivo. Eu não conseguia mais trabalhar e também muitas brigas começaram a acontecer dentro da minha casa. Coisa que nunca tinha acontecido antes, pois na minha família, por parte de mãe, sempre teve muito aconchego, principalmente após o divórcio dela com o meu pai. Procurei de novo aquela senhorinha cigana e ela dessa vez disse que os búzios apontavam um trabalho de vingança e destruição na minha vida, porque eu não queria voltar com ele. Eu não falei nada das características físicas dele para ela e ela me falou exatamente como ele era. Cor do cabelo, dos olhos, tom de pele. E ela disse que via ele e outras pessoas fazendo isso no cemitério para mim. Novamente, já muito cansado fisicamente e mentalmente, destruído dessa relação infeliz, eu pedi para ela quebrar esse ritual. E então fizemos algo bem mais forte, que tive que fazer por 7 semanas. E mais uma vez, depois disso, minha vida mudou da água para o vinho, para melhor. Hoje, se eu encontrá-lo, troco de calçada. Ainda guardo sentimentos ruins por tudo que esse maledito me fez. Ele me destruiu psicologicamente, tentou acabar com a minha vida. Precisei de muita terapia, tratamento psiquiátrico e momentos com pessoas que me amam de verdade para superar isso. Eu chorava sempre e sentia muita dor no coração. Não por saudades ou recordações, mas por raiva e injustiça. Conheci uma casa de umbanda aqui na minha cidade, apresentada por uma amiga para mim. E lá tinha uma energia ótima. A entrada era uma fruta... Para você entrar, você levaria uma fruta e 1 quilo de alimento não perecível para serem doados a lares de caridade. Ali sim havia luz. Nesse dia específico era gira de Exus e Pombagiras, mas eu nem queria ser atendido por nenhuma entidade. Eu estava tão cansado, eu queria só ficar na minha. Mesmo assim, quando os pais e mães de santo incorporaram as entidades, uma pombagira específica pegou na minha mão e perguntou se podia falar comigo. Eu aceitei. E ela me disse: moço, vosso coração está endurecido e a cabeça está ruim. Lhe fizeram muito mal. Tentaram lhe derrubar. Mas vós Missê tem luz para passar por cima de todas essas pedras. Ainda guarda muitos sentimentos ruins pelo moço que te fez mal, mas me escute com atenção. Desapegue. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Se tu sentes raiva e ódio dele pelo que ele te fez, está dando munição e força espiritual para ele se conectar com vós Missê. Esqueça da existência desse maldito e eu caminho perto de ti. Eu vejo que choras à noite e vou cobrar cada lágrima sua. Hoje, à meia-noite, eu vou girar a teu favor e vou enfrentar os teus inimigos em nome da tua felicidade. Pode confiar, meu menino. Amanhã, quando o galo cantar, tua vida tomará novo rumo e a prosperidade tomará novo rumo à prosperidade e ao amor. E eu vou cegar os olhos de quem te fez mal um dia. Nossa! Que experiência sobrenatural! Como essa entidade sabia de tudo isso? O melhor foi que depois disso, tudo, absolutamente tudo, voltou a dar certo. E hoje eu quero total distância dessa pessoa. Graças a Deus, há anos não o encontro pessoalmente, embora as pessoas aqui frequentem os mesmos lugares. E se porventura vê-lo, troco de calçada. Dele eu só quero total distância. Por fim, aviso a todos que tomem muito cuidado com as pessoas que vão se relacionar. Repito, atentem-se aos detalhes. As pessoas podem fingir por um tempo ser algo, mas a máscara cai. Aprendi isso da pior forma possível. Tenham personalidade, ponham limites e não tolerem desrespeito.
E nunca, nunca procurem quem faz o mal. A energia do mal é tão forte, mas tão forte, que automaticamente quando alguém deseja ou faz mal para outro alguém, aquela energia é dividida entre quem fez e quem recebe. Mas também ninguém precisa perder a fé no amor. Existem homens e mulheres maravilhosos por aí. Basta ter cuidado. Gratidão por ler este relato. Amo o canal e espero que vocês continuem tendo todo o sucesso do mundo. Um grande beijo, forte abraço, fiquem todos com Deus. Um beijo para você, muito obrigada e que bom que você conseguiu se livrar desse maledito. Né? Pessoa desequilibrada, pessoa... Pior que essas pessoas desequilibradas é que vão procurar essas coisas ruins aí pra fazer. Pra fazer por quê? Por besteira, porque já são desequilibrados. Não que justifique fazer por algo mais sério também, não sei. Mas geralmente essas coisas são por picuinha. A gente vê isso nos relatos de maledite, que manda destruir alguém. É porque tá de zóio no marido dela. Ah, porque ela ganha mais dinheiro que eu. Ah, porque ela é bonita. Porque aquela família é feliz. E eu quero ser feliz. Eu não sou feliz, eles são, então vou destruir eles. Sabe? É esse tipo de inimigo que eles falam. E aí, ai. Mas é como ele disse. A hora que você faz o mal para outra pessoa, automaticamente esse mal é dividido. Vai para outra, mas fica com você. Então, cuidado. Vamos para um próximo relato aqui. Deixa eu só ver. Vamos então para o próximo relato de maledite de hoje, que é este daqui, ó. Cadê? Peraí. Será que foi uma maledite ou coisa da minha cabeça? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 34 anos e moro no interior do Paraná. Amo seus relatos, você me faz companhia na caminhada, no percurso até o trabalho e nos afazeres domésticos. O relato que eu vou contar aconteceu comigo. Se tiver nomes, estarão trocados. Pode ler sem medo, desculpa se ficou longo, tentei resumir ao máximo. Em 2014, entrei para trabalhar em uma empresa aqui da minha cidade, no período da tarde e da noite, o tão conhecido segundo turno. Passado alguns meses, entrou a maledite para trabalhar junto comigo. Nos tornamos melhores amigas. Onde estava uma, estava a outra, e sempre ajudando uma a outra. Um pouco mais de um ano, surgiu uma oportunidade para eu trocar de horário, ou seja, trabalhar no primeiro turno. Mais que depressa aceitei. Estava há tempos esperando essa oportunidade. Daí as coisas mudaram entre a maledite e eu. Ela começou a querer competir comigo, porque trabalhávamos no mesmo setor, só que agora em turnos diferentes. Competia para quem produzia mais na linha e ainda começou a falar mal de mim pelas costas, se vangloriando que apesar dela ter entrado depois de mim, ela era mais capaz do que eu. Isso me deixou arrasada. Não éramos amigas? Pensava eu, né, que éramos amigas, então resolvi me afastar e ficar no meu canto. Porque, apesar de tudo, tentava justificar, acreditando que não passava de intrigas, fofocas, porque o lugarzinho que tinha fofoca, viu? Passados alguns meses, nossa relação já havia se esfriado bastante. Eu cumprimentava a maledite quando passava por ela, mas não dava mais espaço para conversas, e sempre ficava na minha. Mas em uma das tentativas de puxar assunto comigo, ela disse... Fulana, eu trouxe algumas roupas que ganhei, mas não servem em mim. Vai ficar certinho em você. Você quer? Eu acabei aceitando pela insistência. Levei para casa, mas não gostei de nenhuma peça, a não ser um cinto. Ele nem era tão bonito assim, mas eu o usava frequentemente. Após isso, algo mudou na minha casa. Eu sentia uma opressão no meu quarto. Essa opressão começava a partir do corredor que dava acesso aos quartos e ia até o meu quarto. Eu engravidei. Tive minha princesa, mas essa opressão permanecia. Os meses se passaram, minha filha foi crescendo e comecei a perceber que ela tinha muito medo do meu quarto. Apontava para a porta do guarda-roupas onde ficavam as minhas coisas e dizia que tinha bicho. E todas as vezes que precisávamos entrar no meu quarto, ela tinha a mesma reação. Fechava os olhinhos e dizia que tinha bicho.
Mas alguns meses se passaram e entrou um rapaz novo na empresa. Fizemos amizade, pois tínhamos assuntos em comum. Conversa vai, conversa vem, ele comentou que o pai da Maledite era um dos maiores macumbeiros da região. Eu fiquei incrédula na hora, mas outras pessoas que estavam ao redor confirmaram isso. Fiquei de boca aberta porque até onde eu sabia, ele, o pai da Maledite, era benzedor. Ok. A situação da minha filha de ter medo do meu quarto permanecia, e eu pedi para o pastor da igreja da minha amiga vir aqui em casa orar. Foi quando a esposa do pastor disse que eu precisava me desfazer de algum objeto que estava dentro de casa. Até pensei que fosse um livro que eu havia pego emprestado de uma conhecida. Devolvi a ela pensando que já tinha resolvido o problema. Mas nada, percebi que não era o livro. Então, escutando um dos relatos de Maledite aqui no canal, não vou lembrar agora o nome exato do relato, qual era o relato, mas algo me lembrava do cinto que eu ganhei da Maledite. Porque quando aquele rapaz novato contou sobre o pai da Maledite, eu nem lembrei do cinto, porque já nem usava mais com tanta frequência. E eu sentia no meu coração que eu deveria queimar aquele cinto, porque foi o que a moça do relato fez com o objeto que estava fazendo mal a ela. Pois bem, naquele dia, esperei anoitecer, peguei o cinto, levei na frente de casa onde tem um terreno vazio, coloquei álcool e meti fogo. Demorou para pegar fogo, mas queimou. Meu esposo chegou em casa e me perguntou o que eu estava fazendo, e eu contei tudo a ele. Mas ele, como sempre, muito cético, não acreditou em nada. No dia seguinte, algo surpreendente aconteceu. A minha filha pegou meu celular, deitou na minha cama para assistir desenho, coisa que ela jamais faria pelo medo que ela tinha do meu quarto. Até meu marido, que, como comentei, é muito cético, ficou admirado, pois nunca minha filha fez isso. Ela não ia nem mesmo no banheiro sozinha, porque o banheiro fica do lado do meu quarto, de tanto medo que ela tinha. Depois disso, nunca mais ela falou que tinha bicho lá. Ela sempre vai ao meu quarto sozinha agora. Nunca mais tive contato com a Maledite também. Eu saí da empresa. Eu lembrei dela porque essa semana eu postei uma foto no Facebook e ela mandou o número dela porque estava com saudades e queria conversar comigo. E daí eu resolvi escrever esse relato. Não sei quais foram os motivos que a Maledite teve, ou se foi ela realmente quem fez tudo isso. Será que eu falei demais sobre a minha vida com ela? Sobre o quanto meu esposo é bom para mim? O quanto somos felizes? E daí, Ana e Assombrados, o que vocês acham? Ela foi uma Maledite ou foi coisa da minha cabeça? Um beijo, Ana, a você e a sua família. Continue sendo essa pessoa com essa luz que você tem. Assim como esse relato que não recordo me ajudou, pode ser que o meu ajude alguém também. Logo mando um relato da minha mãe. Tô preparando. Também é de Maledite. Ei, lá e a maleditada, hein? Um beijo pra você, muito obrigada. Sim, espero que esses relatos, né, vão deixando a gente aí mais esperto em relação a algumas situações que você já pode ficar falando, isso aqui tá estranho. Deixa que eu sou versada em Maledite no canal Assombrado, filho. Vocês não me pegam fácil, não. Então, se ela fez, é o que eu acabei de falar. Algumas pessoas podem eleger você como um inimigo por conta disso, porque você é feliz, porque o seu marido, a sua esposa te trata bem, porque você tem e ela não. Sabe? Simplesmente por isso a pessoa pode querer que se eu não tenho, você também não tem. Se eu não sou feliz, você também não vai ser. Sabe? Só por isso. Aí ela... Agora, se for... Se não... Então, esse negócio... as roupas não serviram pra mim, vão servir certinho em você. Insistir pra pessoa pegar. E aí ela ficou com um cinto. E coincidência, gente... Esse cinto tá guardado aí no guarda-roupas. A criança nunca entrar no quarto falando que tem bicho. Aí o dia que queima o cinto, que ela teve a intuição também de falar, aquele cinto queimou, o negócio resolveu. A criança entra agora, não tem mais... Coincidência? Então, né? Dura isso. E aí ela tava lá toda amiga, e de repente também
começar a falar mal pelas costas e tal, né? Deixem aí suas opiniões também. Vamos para mais um relato de Maledite, que é este daqui. Cadê? Minha cunhada é maledite ou só invejosa e mal amada mesmo? Olá, Ana, olá, assombrados, Matheus, me chamo fulana, tenho 22 anos e já venho aqui pedindo desculpas se tiver algum erro de ortografia e tal, tô digitando pelo celular, se tiver nomes estarão trocados. O relato a seguir não tem nada de sobrenatural, é mais sobre a maldade humana mesmo, o que pra mim muitas vezes é mais assustador do que o sobrenatural. Ana, eu vou relatar aqui coisas que acontecem no meu dia a dia com a minha cunhada. Ela mora uma casa antes da minha, para contextualizar tudo que eu vou dizer aqui, tá? Então eu vou começar por quando eu vim morar com o meu esposo. Ana, o meu marido é um homem mais velho, na verdade ele é 21 anos mais velho do que eu. Eu conheci quando meu tio, que é irmão da minha mãe, se casou com a mãe dele. Na época eu tinha 16 anos e estava grávida e ele tinha 37 anos. E a gente se conheceu. Eu estava grávida da minha primogênita e fomos nos conhecendo e acabamos por vir morar junto. Acabamos por vir morar juntos quando a minha filha tinha 3 meses de vida. Mas até aí tudo bem. Mas, por eu ser muito nova, minha cunhada vivia falando que eu era muito nova para ele, que isso não ia dar certo e blá, blá, blá. Ainda bem que o meu marido nunca deu bola pro que ela falou. E fala até hoje. Mas para vocês entenderem o que eu tô dizendo, de fato, vou começar pelas invejas dela. A minha cunhada é um tipo de pessoa que não pode ir na casa, ela não pode ir na sua casa. Tudo que ela vê de diferente, ela compra igual. Mas tudo mesmo. Certa vez, no Dia das Mães, meu esposo me deu um forno de presente, pois ela comprou um igual. Comprei um celular novo, ela comprou um igual. Comprei o liquidificador e processador, ela comprou também. Parece até mentira, né? Mas não é. Teve uma vez que eu fui numa amiga minha, que é manicure, e ela quis ir lá também, pois ela quis ir na mesma pessoa também. Pois bem, passei o número, porque ela estava precisando de clientes, né? E Ana, minha cara rachou de vergonha quando a minha amiga disse que ela entrou reparando tudo na casa dessa minha amiga manicure. E adivinha, ela viu uma daquelas telhas transparentes que você coloca no teto para entrar um pouco de luz? Pois ela viu lá e comprou igual, Ana, a telha! Eu tô rindo aqui, mas seria cômico se não fosse trágico. Ana, não é só comigo, não. É com todo mundo. Até com a mãe dela, que é minha sogra. E até com a própria filha. Mas ela não é só invejosa, ela é maldosa também, Ana. Por eu ter engravidado muito nova, eu parei os meus estudos no primeiro ano do ensino médio. Então, quando minha filha fez 9 meses, eu voltei a estudar. E lá foi ela fazer fofoca para minha vizinha, que no começo não me conhecia bem. Falou que era só eu terminar os meus estudos que a gente ia se separar. Que eu estava usando ele para me beneficiar com coisa que o meu marido era rico. Para você entender, Ana, eu moro em setor de chácaras. E aqui trabalhamos com hortaliças, eu e meu esposo. Eu vou me beneficiar do que, Ana? Do meu próprio trabalho? Eu trabalho com ele. Eu não entendo porque ela gosta tanto de falar da vida dos outros, sabe? Eu e essa vizinha viramos amigas. Um tempo depois, essa vizinha descobriu que ela, minha cunhada, ficava mandando mensagem pro marido da vizinha. Outro traste, que dá em cima de todo mundo aqui onde eu moro. Ela uma vez falou para essa vizinha tomar cuidado, senão eu ia tomar o marido dela. E olha só quem é que estava mandando mensagem pro marido alheio. Não era eu, não, era minha cunhada. Isso causou até uma briga, Ana. A filha dessa vizinha, que tem 14 anos, foi lá tirar satisfação, grudou nos cabelos dela. Foi babado. Mas voltando, terminei meus estudos e logo após meu esposo falou para que eu tirasse a minha habilitação. E lá fui eu. Eu estava tão feliz, Ana, que mesmo depois de ser mãe, eu estava conseguindo conquistar as minhas coisas.
E lá foi ela novamente falar que depois que eu terminasse de tirar minha habilitação, eu ia dar um pé na bunda do meu esposo, que eu tava me achando demais, que o meu marido era um bobão, porque a mulher dele era mais nova e ele fazendo de tudo por mim. A inveja dela é porque ela não tem estudo. Ela depende do marido dela para tudo. Ela quer colocar as frustrações dela em cima de mim. Eu acho, Ana, que ela não se contenta em ver as pessoas felizes. Enfim, no final de 2021, descobri que estava grávida. E o meu esposo ficou muito feliz, porque ele já tinha 2 meninas e agora a gente poderia ter um menino. E eu, como estava muito ansiosa, fiz a sexagem fetal com 18 semanas e descobri que seria um menino. E tinha feito um combinado com ele, com o meu esposo, que se fosse menino, ele ia escolher o nome, e se fosse menina, eu escolheria. Ele não queria um nome comum, ele queria um nome diferente. E quando ele falou qual era o nome, ela me mandou uma mensagem de áudio. Ana, eu já estava grávida de 6 meses, e a gente, quando fica grávida, fica mais frágil, né? E ela me mandou uma mensagem dizendo que todo mundo lá na casa dela estava tirando sarro do nome. E eu fiquei muito mal, sabe? Chorei muito, contei pro meu esposo. Ele não é muito de ir na casa dos parentes dele por conta dessas coisas, justamente. Só que eu vou na casa da minha sogra, que fica do lado da dela, e para chegar eu tenho que passar no quintal da minha cunhada. E esses dias saí um pouco para poder ir lá na minha sogra. Estava ela, o marido dela e o meu outro cunhado no quintal. Passei e tive que parar para abrir o portão da casa da minha sogra. Qual não foi minha surpresa quando eu virei de costas e ela falou pro esposo dela: esse menino não parece nada com o pai dele, deve parecer com as pessoas da família dela. Ana, eu sou morena clara, o meu marido também. Meu filho é branco, dos olhos castanhos claros, cor dos meus, e o cabelo é cacheado, só que é amarelado, quase um cacheado loiro. Meu esposo tem o cabelo liso. Esses dias atrás mesmo, ela falou assim que ainda bem que ele é menino, porque o cabelo é ruim, dá para cortar. Ana, eu virei para ela e falei: esse cabelo cacheado, se esse cabelo cacheado for ruim, o meu... Peraí. Não entendi o que ela falou aqui. Ana, eu virei para ela e falei: se esse cabelo cacheado for ruim, o seu também é. O meu é o seu, é também. Não entendi. Porque o cabelo dele é cacheado. Para mim não existe cabelo ruim. Ruim é não ter cabelo. Ou nem isso também, né? Tem tanta gente aí que não tem e fica careca de boa. Ontem mesmo teve uma situação desconfortável. Estava lá eu na casa da minha sogra quando ela chega falando do tamanho do meu pé, Ana. Eu sou alta, eu calço 39 e 40, eu tenho 1,70 de altura. E a família do meu marido é baixinha. Então todos eles têm os pés pequenos, inclusive o meu marido. Eu disse: eu sou alta? Você quer que eu tenha um pé pequeno? Aí beleza, todo mundo se calou e quando pensar que não... E quando pensa que não, lá vem ela falando bem assim, direcionando para o meu filho. Você tem que falar para o seu pai te levar no cabeleireiro para cortar o cabelo. A minha sogra logo cortou ela e falou: pra que ele tem... pra quê? E, né, ele nem tem tanto cabelo assim. Ana, como eu disse acima, ela vive falando que o cabelo do meu filho é ruim, tem que cortar, essas coisas. Aí ela fechou a cara e foi embora. Ana, meu filho só tem 7 meses. Qual a necessidade de tanta maldade? Enfim, ficou só eu e minha sogra falou assim: a Maria tem uma língua que não cabe dentro da boca. A minha cunhada, no caso. Eu só sei, Ana, que quem conhece sabe o tipo de gente que ela é. E quando tem a oportunidade de colocar defeito nos outros, ela coloca. Só que não percebe que quem tem o maior defeito é ela. Se finge de santa, mas aqui na vila onde moramos, todo mundo sabe o que ela anda fazendo. Enfim, um adendo aqui. Eu acho que ela nunca vai se contentar com a felicidade da minha família, minha e do meu esposo. Nós estamos juntos há 5 anos e estamos muito felizes.
Somos companheiros, enquanto ela empurra o casamento dela com a barriga. Ana, essa não é nem a metade das coisas que ela faz. E fica a pergunta, minha cunhada é uma maledite ou é só invejosa mesmo? Obrigada por ler meu relato. Beijos, Ana. Tenho alguns relatos com assombrações, assim que der eu mando. Um beijo pra você, obrigada. Maledite e invejosa, assim, andam juntos. Juntas nessas. Mas ela se encaixa nas maledites de intenções ruins, sabe? Aquelas que não precisa fazer um trabalho pra deixar as pessoas mal, sabe? Que fica aí com esses comentáriozinhos chatos. Se percebe que a pessoa tem uma energia negativa e joga essa energia negativa pra cima de você, sabe? Tenta te atingir. É uma pessoa tóxica, pessoa chata, que, né? Então é uma maledite também, sem sobrenatural, mas é uma maledite. Ai, aqui muitas vezes, às vezes faz mais mal do que outras. E vamos aqui pro último relato de maledite de hoje, tá? Tem mais um aqui. O título acho que é Não Era Amor. Olá, Ana e todos assombrados, sou a fulana, pode me chamar de maledite. E esse é o meu relato. O relato de hoje é sobre um ex-namorado da época. Vou dizer como me tornei essa pessoa. Uma maledite? O ano era 2013. Conheci aqui a quem vou chamar de bonitinho. Conheci em uma sala de bate-papo. Começamos a nos falar sempre pelo WhatsApp e na noite que eu o conheci eu me apaixonei. Ele era lindo, um jovem rapaz, moreno, alto, bonito, e sensual, com seus 36 anos. E eu na época com 21. Ou seja, no passado... Não, peraí. Ah, não, quem que tinha... Da onde eu tirei que tinha 22 anos? Bom, então eu na época, em 2013, né, isso tinha 21 anos, ele tinha 36. Quando o conheci, tive certeza que ele seria o amor da minha vida. No começo, ele soube me conquistar, era um amor. Era tão bom estar com ele, até que aquela paixão me deixava muito mal. Se eu fosse inteligente, eu teria me afastado a tempo, mas fui muito negligente. O que eu vou contar é sobre até onde uma mulher pode chegar. Eu sempre gostei de cartas, de búzios, de banhos, de ervas. E eu conheci um terreiro onde comecei a frequentar com a Maria Catarina. Esse lugar era preferido de mulheres que procuravam amarrar os namorados, os maridos e os amantes. E nesse terreiro era de tudo. A mãe de santo fazia e desfazia magias, e nessa época tudo era novidade. Foi então que o bonitinho mudou e estava diferente comigo. Ele sumia por dias, se afastou bastante. E então eu tive uma boa ideia. Fiz uma amarração que nos dias de hoje ainda me atrapalha. Na época eu achava que não funcionava. Pois bem, ele estava afastado e quando eu sentia saudades dele, eu acreditava que poderia ser feliz com ele ainda. Pois bem, ele estava afastado e quando eu sentia saudades dele, não sei. Eu acreditava que poderia ser feliz com ele ainda. Em 2 meses após o feitiço, ele apareceu como se nada tivesse acontecido. E agora que começa tudo na minha vida a dar errado. Eu queria que ele fosse feliz. Eu queria estar feliz com ele. Pura vaidade. Ele morava sozinho e trabalhava. Ele era organizado. Eu também morava sozinha e trabalhava. Meu trabalho sempre foi muito bom. Eu fazia minhas horas e aí eu comecei a ficar mais tempo no apartamento dele do que no meu. No apartamento dele eu gostava de limpar, de arrumar tudo. Quando o conheci, eu não sabia lavar roupa. Eu cuidava dele. O apartamento dele era pequeno, limpo e bem arrumado. Sempre com a comidinha feita, tudo era muito gostoso. Eu gostava de me fazer presente ali. Mas no fundo eu sabia que ali não era o meu lugar. Era uma sensação. Quando estava com ele no apartamento, sonhava com pessoas estranhas. Eu tinha pesadelos, eu via sombras. Quando chegava no meu apartamento, eu me sentia sozinha, mas gostava que ele tivesse o espaço dele também. Por muitas vezes brigamos. Ele nunca me assumiu como namorada. O celular dele era sempre no silencioso. Ele dizia que não namorava comigo. Sempre brigávamos por esse motivo.
Mesmo eu dormindo na casa dele, saindo com ele, muitas vezes ele ficava no meu apartamento por dias, só saindo para ir trabalhar. Ah, e lembra da Maria Catarina? Ela me disse para reforçar a magia todo mês. Nós fazíamos ritual com velas, com incensos, com roupa íntima, com comida, com frutas, flores, champanhe e muitas outras coisas. Todas as vezes que fazíamos ritual, ela me dizia que o namorado dela ficava muito romântico. Quando fiz a primeira vez, eu não notei nada de diferente. A Maria Catarina sempre disse que a paz reinava com o seu namoro. Então comecei a fazer sempre com ela vários rituais. Comecei a frequentar mais o terreiro. Quando eu descobri que o bonitinho era bancado por uma outra mulher. Essa mulher já era bem mais velha. Acredito que ela tinha uns 60 anos. Isso me deixou muito triste. E pior do que saber disso era que essa mulher era bem mais velha do que eu. Isso me fez sentir um ódio tão grande. E o que me motivou a fazer tudo que eu vou narrar agora e isso me fez sentir um ódio tão grande e é o que me motivou a fazer tudo que vou narrar agora. É isso mesmo, assombrados. Ele tinha uma mulher bem mais velha. O bonitinho ficava comigo e com essa senhora ao mesmo tempo. Essa senhora tinha a aparência de vovó mesmo e ela tinha netas e tudo mais. O bonitinho já era amarrado com essa senhora. Eu vi uma foto dela com ele. E a mulher era feia, além de tudo. Ele disse que era amiga dele. Conheci uma colega, essa trabalhava acho que com sacrifícios de animais, tudo, né, de outra religião. E eu comecei a fazer os sacrifícios também. Em matas, em cemitérios, em rios, em poços, em cachoeiras, em encruzilhadas. Comecei a ficar sem limites. Já era hora de parar, mas era tarde demais. Eu já estava fazendo feitiço para acabar com essa velha que estava com ele. Fiquei sabendo que ela andou doente por um tempo e ele estava comigo. E não foi cuidar dela nessa época. Mais tarde aconteceu a mesma coisa comigo e ele fez exatamente a mesma coisa. Ou seja, ela ficou doente e ele não cuidou dela, tipo, não tô nem aí. Tramei muitas vezes a morte dela. E fiz muitas vezes feitiços pro bonitinho ficar sem vontade de ficar com ninguém. Eu deixei ele broxa. E sim, toda vez que uma mulher amarrar um homem na magia, ele ficará pobre. O bonitinho perdeu tudo que ele tinha no apartamento dele por dívidas adquiridas nas eleições. Eu não me orgulho de nada disso que eu fiz. Depois de um tempo, sempre fazendo isso, parei depois de estragar a vida de 2 pessoas. Não estou com o bonitinho. Eu fiz tudo isso durante 4 anos. Eu me esqueci de Deus e vivi na escuridão. Os feitiços funcionam. Quando me dei conta, eu vivia para isso. Eu não tinha mais amigos, estava afastada de toda a minha família. Hoje sei que isso não me levou a nada. Todas as pessoas merecem ser felizes. Atualmente estou fazendo terapia, o que era para ter procurado há muito tempo, tratamento psicológico. Procurei tratamento para recuperar a minha autoestima. Não consegui estar com ninguém. Eu estou solteira e terminando a graduação. E esse foi o meu relato. Obrigada, Ana, por contar. Um super beijo, até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Então, muitas vezes por autoestima baixa, por outras coisas que talvez uma terapia, algo ajude você a se encontrar, a se olhar, a gente fica só baseando nos outros, ou bota sua felicidade em uma pessoa, e se aquilo não der certo, se ele não tiver, aí você fica criando coisa na cabeça, sabe? E aí você quer e vai fazer tudo porque a sua felicidade depende única e exclusivamente daquela pessoa, e não é assim. Você vai acabar empatando a vida da outra pessoa, empatando a sua vida, mexendo com coisas obscuras,
Deixa fluir. Se tiver que ser, vai ser. Se não for, não vai ser. E a vida vai seguindo. Encontra outras pessoas. De repente, lá no futuro, volta e não é a hora é depois. Enfim, vai saber. Mas deixa rolar naturalmente, né? Mais um exemplo aqui de que não vale a pena. Não dá certo. Pode parecer que dá. Mas uma hora a gente sabe que o bicho pega. Bom, pessoal, esses foram os relatos de Maledite de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Cuidado com as maledites. Tchau, tchau. Beijo!